Olá, bom dia! Bem-vindo ao nosso canal e mais uma aula da Escola Professora Filamita Lima. Desejo a vocês, a todos, um bom dia e uma boa aula. Primeiramente, eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, pelo teu amparo, pelo teu conforto e pelo teu livramento. E que tu venha derramar bênçãos sem medida sobre cada família aqui representada. Amém? Muito obrigada. Então, na sequência, eu vou fazer a chamada de vocês. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança e Arliane Tavares. Muito bem, todos estão presentes. E agora eu vou começar a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos a semana passada sobre os alimentos e suas origens. E nós aprendemos também que os alimentos, ele é o combustível para que nós, seres humanos, nos mantemos em pé, com energia, para exercer toda e qualquer atividade, certo? Então, primeiramente, vamos só retornar um pouquinho. Quais são a origem dos alimentos? Eles se classificam em origem animal, vegetal e mineral. E a nossa aula de hoje é sobre os nutrientes. O que são nutrientes? São substâncias que, por sua vez, estão inseridas nos alimentos. Mas todos os nutrientes são iguais? Não. Nós temos aqui tipos de nutrientes. Aqui nós temos os carboidratos e os lipídios. Esses alimentos, eles nos dão energia e força, tá? E eles são chamados de alimentos energéticos. Nós temos também as proteínas, que também são outro tipo de nutrientes. Eles renovam as células do nosso corpo e são chamados de alimentos construtor. Nós temos também as vitaminas e os sais minerais, né? Tem alguns alimentos em que nós encontramos vitamina A, B, C, D, E e K. E qual é a função das vitaminas e os sais minerais? Eles ajudam no funcionamento do nosso corpo, portanto, eles são chamados de alimentos reguladores. Então, bora lá. Nutrientes são substâncias, né, que estão inseridas nos alimentos, que eles se classificam em carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais e proteínas. Agora, quais são esses alimentos, professora? Nós temos aqui alguns exemplos. Alimentos energéticos. Eles estão classificados, eles se encontram no pão, massa e biscoito. Alimentos construtores, carne, peixe e ovos. Alimentos reguladores, legumes, frutas e verduras. Então, quanto à classificação, eles se classificam em energéticos, construtores e reguladores. Agora, quanto ao processamento desse alimento, ele se classifica em natural, processado e ultraprocessado. Então, quando eu falo in natural, é como se eu fosse tirar da árvore a goiaba. Processado, quando eu tenho já a questão, vamos supor, de uma goiaba em calda, um figo, né? E ultraprocessado é quando eu tomo aquele alimento, aquele líquido, que ele apenas tem algumas essências desse alimento. E uma coisa que é muito importante em relação ao alimento, como eu falei anteriormente, o alimento, eles são as coisas que nos mantêm viva. Então, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Por quê? Se eu deixar de me alimentar, eu vou adquirir uma desnutrição. E se eu me alimentar em excesso, eu vou adquirir uma obesidade, ou seja, são dois extremos que vai afetar a minha saúde. E por isso eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, onde eu possa ter carboidrato, lipídios,
proteínas, vitaminas e sais minerais, mas de uma forma equilibrada. Significa que eu não posso comer só massa, ou eu posso comer só fruta, porque em algum momento vai faltar algum nutriente dentro do meu organismo. Então essa é a nossa aula de hoje, que tem como tema os nutrientes, e até a próxima aula. Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma aula de geografia. E hoje nós temos como tema fluxo migratório brasileiro. Mas antes disso, eu vou retornar só um pouquinho à nossa aula anterior, que nós trabalhamos sobre a formação do povo brasileiro, que tivemos como 3 etnias: o indígena, o negro e os europeus, certo? E hoje a gente vai ver como é que isso se dissipou dentro do nosso país, através da migração. Vamos lá ver o que é migração? É o movimento de pessoas que saem de um lugar de origem para morar em outro. Isso é muito frequente no nosso país, porque muitas pessoas saem do seu lugar de origem para viver em outro. Agora, quais são os fatores que contribuem para essa migração, né? Um dos fatores pode ser fome, desemprego, ele pode ser de origem natural, histórica ou econômica, ou seja, N fatores faz com que as pessoas se ajam de forma em movimento para ir para outras regiões em busca de uma vida melhor. Agora, existem 2 tipos de migração. Eu tenho a migração pendicular, né? O que é a migração pendicular? É o deslocamento diário de pessoas entre municípios para fim de trabalho ou estudo. Eu vou usar um exemplo muito frequente, né? A gente sabe que as aulas presenciais estão paralisadas, mas eu conheço muitas pessoas que moram aqui em Manaus e vão dar aula, vamos supor, numa área rural de Manaus, ou vão para o Careiro da Várzea. Então eles vão com essa finalidade apenas de trabalho, mas eles retornam, certo? E aqui eu tenho a migração de retorno. O que acontece? Vamos supor que eu moro aqui mesmo em Manaus e resolvo ir para São Paulo, né? Por um desses fatores, ou por uma vida melhor, ou por fator econômico, ou histórico, ou emprego. Então eu chegando lá, vamos supor que não deu certo essa migração. Eu não consegui me estabilizar, eu não consegui arrumar um emprego, eu não consegui me manter. Então o que eu faço? Eu volto para Manaus. Então a migração de retorno é o deslocamento de pessoas para a região de origem. Ou seja, eu saí da região norte e fui para a região sudeste. Agora vamos ver aqui. Principais fluxos migratórios, ele ocorreu de 1960 a 1980, entre a região nordeste para a região sudeste. E a gente sabe que dos fluxos de maior migração são os nordestinos, que vão tentar uma vida melhor em São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem os maiores polos industriais. Então, a nossa aula de hoje é sobre fluxo migratório brasileiro, que ele se divide em migração pendicular e migração de retorno. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.